Bom, vamos corrigir a primeira questão que trata das operações com os radicais. Efetue as adições e subtrações. Para nós somarmos e subtrairmos radicais, a primeira coisa que a gente tem que observar é se os radicais que estão sendo somados em si, se eles são semelhantes, certo? Aí, se forem semelhantes, aí eu vou somar ou subtrair os números da frente. Então, eu percebo que aqui eles são semelhantes. Daí, como eles são semelhantes, eu vou somar os números da frente e vou repetir os radicais, certo? Então, eu posso, nesse caso, o número da frente é quem? É 2 e 3. 2 mais 3. Nesse caso aqui dá 5 raiz de 7. Certo? Se eu quiser fazer detalhado, isso aqui daria a mesma coisa que 2 mais 3 raiz de 7. No caso aqui daria 5 vezes a raiz de 7, que dá 5 raiz de 7. Mas vamos fazer direto. Vamos somar os números da frente ou subtrair e repetir o radical, se ele for semelhante. Letra B. Aqui tem raiz de 11 e raiz de 11. Então, ele é semelhante. Então, eu posso 5 menos 2. Aqui é uma subtração. Aqui vai dar 3. 3 raiz de 11. A letra C. Aqui é raiz de 3. Raiz de 3. Então, dá para poder fazer as operações. Então, aqui é 8 e aqui é menos 10. Então, bora pensar. Eu tenho 8 e devo 10. Como eu tenho 8 e devo 10, então eu vou ficar devendo 2. Certo? O que eu tenho não é suficiente para o que eu devo. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3. Certo? Então, eu vou fazer isso sempre. Eu vou resolver somente os números da frente. Apenas. E vou repetir a raiz que é semelhante. Aqui eu tenho raiz quarta de 5. E aqui também raiz quarta de 5. O número que está na frente dessa raiz é 1. Quando não tem número escrito, quer dizer que é 1. Em todos eles. Certo? Então, aqui é 1 e assim por diante. Aqui vai ficar 1 mais 2 dá 3 raiz quarta de 5. Aqui vai ficar raiz terça ou raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então, aqui 4 menos 6. Neste caso aqui, vai ficar menos 2 raiz cúbica de 5. Certo? Eu tenho 4 e devo 6. Então, eu vou ficar devendo 2. Aqui, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Então, eu posso somar os números da frente. Aqui vai ficar 1 mais 1, 2. 2 raiz quadrada de 7. Esse daqui, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10. Aqui vai ficar 1 mais 1, dá 2, raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Então, aqui vai ficar 9 mais 1, que dá 10,
raiz quadrada de 5. Raiz quinta de 2, raiz quinta de 2. Então, é semelhante. Aqui é 3 menos 8. Eu tenho 3 e devo 8. O que eu tenho é insuficiente para pagar o que eu devo. Então, aqui vai ficar menos 5. Raiz quinta de 2. Raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7. Então, dá para fazer as operações. Eu tenho 8, devo 13. Então, eu vou ficar devendo. Eu tenho 8 e devo 13, vou ficar devendo 5. Ok. Daqui a pouco a gente vai fazer as demais, que é a mesma ideia. Para somar, subtrair, eu só posso somar e subtrair se forem raízes semelhantes, certo? Então quer dizer que se tiver lá a raiz quinta de 2 mais raiz quadrada de 2, quanto daria essa soma? Esta soma, ó, raiz quinta de 2, raiz quadrada de 2, essas duas raízes aqui, elas não são semelhantes. Não são semelhantes. Certo? Aí, por conta disso, eu não posso somar ou subtrair, certo? O resultado daria quanto? Daria a mesma coisa. Raiz quinta de 2 mais raiz quadrada de 2, certo?